pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Amém? Então agora vamos para a palavra de Deus, que a palavra de Deus é maravilha, que a palavra de Deus é para que a gente viva bem, a palavra de Deus é para que a gente possa aprender e aquilo que Jesus falou lá, uma vida em abundância, nós possamos viver, amém? Então, quero orar pela palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou esse manual, Senhor, que nós possamos viver, Senhor, porque aqui tem tudo, Senhor, para nos orientar, Senhor, para ter uma vida próspera, para ter uma vida como Jesus falou. Eu vim para trazer para vocês uma vida em abundância. Ensina-nos, ó Deus, ser boas esposas, bons pais, Senhor, bons filhos, Senhor, em nome de Jesus, que nós apenas não ouvimos a palavra, sejamos apenas ouvintes, mas que também nós possamos ser praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um versículo para vocês guardar no seu coração, que esse versículo fique no seu coração para sempre. Isaías 49, 15. Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não compadecer do seu filho no seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não esqueceria de ti. Então, nós precisamos saber que nós temos um pai, que nós não somos coitadinhos, que nós temos paternidade. E esse pai, como está falando aqui, que nossos pais podem esquecer, mas ele não se esquece de nós. E nós sabemos que hoje, e sempre, né, teve isso no mundo, porque se Deus deixou escrito isso em Isaías, é porque Ele sabe que tem muitas mães que esquecem dos seus filhos. E ainda, elas esquecem dos filhos. Nós erramos como pais, nós falhamos quando não ouvimos as nossas mães. E muitas mães abandonam seus filhos, que nós temos visto aí, muitos jogam no lixo, muitos pais matam seus filhos, nós estamos vendo isso, não estamos? É uma realidade, mas Deus fala que Ele é nosso Pai, que ainda que a nossa mãe abandona, Ele jamais vai abandonar. Então, você que às vezes fica pensando, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Não, não é sozinho, nós temos um Pai que nos ama. E um Pai que vela por nós. E um Pai que nos ama. Amém? E nós, como pai, erramos, falhamos. Quantos casos nós ouvimos aí, né? Que tem mães que jogaram até os filhos no lixo. A gente vê muito disso. O ser humano está ficando pior que bicho. Pior que bicho, porque os bichos ainda amam seus filhotinhos. E nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. E tem pais matando e abandonando seus filhos. E hoje é Dia das Mães. Um dia bom, eu acho que é bom, porque Dia das Mães a gente fala que é todos os dias, né? Mas hoje é um dia que a gente está junto com os filhos, né? Que eu não sei se eles se sentem na obrigação ou que vem, mas eu fiquei muito feliz. Hoje eu fui até a casa da minha filha, fechar lá, que ela está viajando, e tinha uma florista vendendo flores assim, na calçada. E quantas pessoas que eu vi comprando vasinho de flores, eu falei, olha, as mães vão ganhar flores. E mesmo que não tenha dinheiro para comprar flores, um beijo do filho é tudo no Dia das Mães, né? E nós estamos vendo que essas coisas estão se perdendo. Nós estamos vendo que tiraram Jesus das escolas. Hoje, quem é professor sabe que não pode mais orar com as crianças e não pode mais falar de Jesus. E agora eu ouvi também que nas escolas vão tirar os dias dos pais, o dia das mães, o dia dos avós, e assim eles vão tirando todas as coisas que
diz respeito à família. E o que o demônio quer, Satanás quer, o inimigo das nossas vidas? Acabar com as famílias. Mas nós devemos levar essa palavra. Nós, que somos pais e mães, devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos princípios e valores da palavra de Deus. Eles não têm que aprender isso na escola e nem aqui na escolinha dominical. Ele tem que aprender, a palavra de Deus fala, inculca na cabecinha do seu filho, comendo, andando, por onde eles forem, vai falando da palavra de Deus para eles. Porque quando eles forem mais velhos, eles vão lembrar da palavra de Deus. E hoje, como é Dia das Mães, eu falei para Deus, Deus, o que eu vou falar? Então, nada melhor que falar sobre as mães da Bíblia. E muitas vezes a gente não fala das mães da Bíblia, tem histórias lindas, né? Porque a Bíblia, eu gosto muito de história, e a Bíblia tem muitas histórias que fala. Ela mostra tanto certo como errado, por isso que eu gosto da Bíblia. Ela mostra que as pessoas fizeram certo e que elas fizeram errado. Por quê? Para que a gente aprenda a viver conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus não fala, Davi foi um homem maravilhoso, segundo o coração de Deus, mas ele não pecou. A Bíblia fala isso? Não. A Bíblia fala dos pecados de Davi. Davi pecou, mas ele se arrependia. Davi pecou, mas ele se humilhava. Davi pecou, mas ele era um homem justo. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós, como pais e mães, nós erramos. Eu erro e continuo errando. Mas eu também aprendo com os meus erros e ensino com aquilo também que eu errei. Por isso que eu falo para vocês, jovens, porque que muitas vezes a palavra de Deus fala, ouve o teu pai e tua mãe, para que vocês vão bem na terra. Por que a Bíblia ensina isso? Porque a caminhada que nós andamos, vocês ainda têm muito que andar, principalmente eu, né? O que eu já andei, vocês vão ter muito que andar ainda. Então, as pedras que nós tropeçamos, nós falamos para vocês, cuidado para vocês não tropeçarem. Os caminhos que vocês andarem, que nós falamos, não ande, porque vai te levar num abismo. Não ande, porque para que você vá bem na vida. A palavra de Deus fala, obedeça a teu pai e a tua mãe, é promessa do Senhor, para que vocês vão bem na terra. A palavra de Deus fala que os filhos bons comerão o melhor dessa terra. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro, aonde vocês colocarem a mão, vão prosperar. Os filhos têm que obedecer os pais, porque é promessa do Senhor. E o Senhor tem promessa para os filhos, e tem promessa para os pais. E eu peguei aqui umas mães, para mostrar para nós, mães, e pais também, porque nós somos uma família. O homem, quando casa, ele forma um lar. Quando ele tem os filhos, é família, amém? E eu gosto muito da oração. E vamos falar também de oração. E o nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Nós somos o seu povo. Muitas vezes nós oramos e não recebemos respostas. Muitas vezes nós oramos, nós esperamos e acabamos o quê? Desistindo. E quando nós desistimos, quem é que ganha? Quem é que ganha? O inimigo das nossas vidas. Nós não podemos deixar de orar, não importa o tempo. Eu sempre cito Abraão e Isaac, porque Abraão esperou 25 anos pela promessa, Isaac esperou 20 anos. E nós oramos hoje e queremos as respostas amanhã. E muitas vezes Deus fala, espera, porque muitas vezes Deus vê que não é bom com aquilo que nós estamos pedindo, e Ele quer dar o melhor para nós. Nós precisamos ter fé e confiar no Senhor. Se uma criança, um neto meu, um filho meu, chega para mim e fala assim, vó, dá essa faca para mim brincar, eu vou dar? Eu não vou dar porque eu sei que ele vai se machucar. Então, assim é Deus conosco. Deus nos ama. Deus quer o melhor para nós. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e os ensinamentos do Senhor. Ele deixou a Bíblia, que é um livro maravilhoso. Você lê de Gênesis, Apocalipse, como tem ensinamento para tudo que nós precisamos. Vai buscar na Bíblia, porque tem para a gente aprender. E nós temos que aprender a orar.
Ezequiel 22:30. É uma oração intercessória. Eu acredito em milagre, eu acredito na oração e acredito na oração intercessória. Nós precisamos aprender a ser intercessor. Não é só o pastor, o líder que pode orar. Nós temos que aprender a orar, porque a nossa oração pelos nossos filhos é poderosa. As orações que uma mãe faz para os filhos é poderosa. Vocês não sabem a arma que vocês têm na mão. Tem que orar pelos seus filhos. Ezequiel 22:30 fala assim: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por Israel, para que eu não destruísse, mas não achei ninguém. Que triste. Deus está falando, eu procurei intercessores, pessoas para fechar esse muro, porque um muro aberto qualquer um entra, o inimigo entra. E Deus falou assim, eu precisei de um intercessor, e ele não achou nenhum. E Jesus fala assim, será que quando eu voltar à terra, eu vou achar fé sobre a terra? O amor, a gente vê que já está se esfriando. Nós não podemos deixar esse amor esfriar. Nós levamos esse nome da igreja, Amor Ágape, nós temos que levar esse amor a todas as pessoas. Quantas pessoas estão morrendo aí sem ouvir falar de Jesus? Quantas pessoas tem nesse mundo que ainda não ouviu falar de Jesus? E eles precisam de Jesus. Como Jesus foi bom para nós, nós vamos levar Jesus para essas pessoas. Nós temos que ser intercessor. Todo filho merece um intercessor que ore por ele. Nós temos o ministério, era Desperta Débora, e depois nós fizemos o nosso ministério da nossa igreja, Filhos no Altar. Nós oramos pelos filhos de vocês, e foi uma bênção eu conhecer o ministério do Cadu de perto, que foi sexta ou sábado? Sexta? Sábado, eu vim trazer uma palavra, e fiquei conhecendo os pais. Fui também no ministério da Marli, fiquei conhecendo os pais de crianças que a gente orava e não conhecia, mas agora eu conheço. A oração é mais intensa. E nós temos que orar pelos nossos filhos, não deixar de orar. E Deus nos ensina a orar. O que mais Jesus fez no ministério dele? Foi a orar e ensinar a orar. Ele orava pelos seus discípulos. Imagina, os discípulos estavam ali com Jesus. Mesmo assim, Jesus orava por eles. Quantas vezes Jesus falou, Pedro, Pedro, olha, Satanás vai te peneirar. Mas Jesus estava ali intercedendo por Pedro, né? Pelo apóstolo Pedro. Em João 14:12 fala, se vocês quiserem abrir. João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maior, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós podemos pedir em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Ele nos ouve. Nós temos que aprender a orar, a fazer o nosso devocional. Muitas vezes passa o dia, não oramos pelos filhos. Tem que orar pelos filhos, aonde eles estiverem. Senhor, guarda na escola, guarda no trabalho. Nós temos que ser mães e pais de oração, amém? Então, e como eu falei, a Bíblia tem muitos exemplos de mulheres. E hoje, como é o Dia das Mães, eu falei para o Senhor, quais mulheres? E Deus foi me mostrando, e eu vou falar um pouquinho de cada uma, que só de 4, né? Porque a Bíblia tem muitos, né? E a gente fica assim até, qual que eu vou falar? Porque tem tantas mulheres de Deus, tantas mulheres que fizeram a diferença, tantas mulheres que, para essa palavra chegar até nós, quanto que elas não passaram, né? E agora nós temos que continuar, que essa palavra vá, né? Continue caminhando. Eu quero falar hoje do modelo de uma mulher que se chama Rispa.
Muitas pessoas quase não ouvem falar sobre essa mulher, mas ela nos ensina, todas elas nos ensinam alguma coisa. Vamos ver lá o que essa mulher vai nos ensinar. É 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Do 10 ao 14. Então, fala assim: então Rispa, filha de Aias, pegou um pano de saco, estendeu para si sobre uma pedra, e desde o princípio da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, não deixou que as aves do céu se aproximassem deles durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. Quando contavam a Davi o que Rispa, filha de Aias, concubina de Saul, havia feito, ele mandou pegar os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que estavam com os moradores de Jabes Giade, que os havia furtado da praça de Bet-seá, onde os filisteus os haviam pendurado quando mataram Saul em Gibal. E trouxe ali os ossos de Saul e os do seu filho Jonatas, e juntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de seu filho Jonas na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus abençoou a oração em favor da terra. Deus é um Deus de aliança. Contrato nós rasgamos, mas a aliança não se desfaz. E lá para trás, no tempo de Josué, Josué fez uma aliança com esse povo gibeonitas, vocês lembram? Que eles chegaram todos embolorados, todo rasgado, e falaram, ai, somos um coitadinho, e não era coitadinho coisa nenhuma, e ele fez aliança porque não perguntou para Deus. Mas a aliança não se quebra. E aí, depois de Josué, passou muito tempo até chegar em Saul. E Saul, o que ele fez? Ele quebrou essa aliança. Começou a matar os gibeonitas. E aí, a terra não dava mais fruto. Eles plantavam a semente e não colhia. Aí, no outro ano, Davi mandava plantar e eles não comiam. E a fome estava chegando na terra. Então, Saul falou assim para Deus, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E Deus falou para ele, o sangue da família de Saul está caindo sobre essa terra. Eles quebraram uma aliança. E o que aconteceu? Davi mandou chamar os gibeonitas. E eles falaram assim, o que vocês querem? Para que essa maldição saia, cesse, e nós possamos viver em paz. Eles falaram assim, eu quero 7 homens da casa de Davi. 7 homens da casa de Davi para serem enforcados. E aí os filhos de Rispa estavam no meio, porque eles também eram filhos de Saul, porque Rispa era concubina de Saul. E esses 2 filhos de Rispa morreram, foram enforcados. E quando os filhos foram enforcados, o que fizeram? Tiraram os corpos e jogaram. E ela falou, não, o corpo dos meus filhos não vão ficar jogado. O que ela fez? Tinha uma pedra. Ela pôs um saco em cima daquela pedra, sentou e ali ela ficou. Ali ela ficou dias. Até que falaram para Davi o que Rispa estava fazendo. E ele falou, mas como? Ela está lá guardando o corpo dos filhos. Durante o dia, ela não deixava que as aves chegavam para comer os corpos. E à noite, ela ficava ali para espantar os chacais. Quando Davi ficou sabendo dessa história de Rispa, que estava ali, ele mandou trazer os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, né, que eram o filho e o pai, e enterrou todos juntos. Davi era um homem de justiça, Davi era um homem bom, Davi era um rei bom. Ele podia falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, ela está ali, né? Ela quer ficar ali, ela que fica ali. Não, ele fez o enterro. E Rispa mostra para a gente
que até depois que o filho morreu, ela teve cuidado. Foi uma mulher forte, uma mulher corajosa, de ficar naquele lugar dia e noite, guardando ali os seus filhos. Enquanto muitas mães não guardam nem de dia, né? Ela nos ensina que nós temos que guardar, porque os filhos são nossa herança. Os filhos é a herança que o Senhor nos deixou. E é a única coisa que nós, quando chegarmos lá em cima, vamos dar conta. Deus não vai querer saber quantos carros tivemos aqui, nem quantas casas tivemos aqui, mas o que fizemos com os filhos que Ele nos deu. Então, que nós guardamos essa história de Rispa, que é quase difícil alguém contar essa história, né? Mas eu quis que vocês conhecessem essa história, porque é uma história importante. Outra história que eu não podia deixar de contar para vocês é de Débora. Eu estive lá no lugar onde Débora fez a oração pelo povo, lá em Israel. A pessoa que estava nos levando, né, que era o guia, né, que estava mostrando os lugares, aqui nesse lugar, Débora fez a oração. Então, eu subi ali e orei pelas crianças do mundo inteiro, pelas nossas crianças, porque eles precisam de oração. Então, eu não podia deixar de falar dessa mulher, que ela foi tão importante, uma mulher que se tornou líder de Israel, juiz e profeta, ela julgava o povo. Naturalmente, ela também era esposa e mãe, porque fala na palavra de Deus o nome do esposo dela. Ela era mãe e esposa. Era uma mulher de oração e de autoridade. Era uma mulher que conversava com o povo, fala das palmeiras de Débora. É onde ela sentava ali e julgava o povo de Israel. As palmeiras de Débora. Nós vimos isso lá também, né? O lugar onde estão as palmeiras. A única mulher na Bíblia que não apenas governou Israel, como também deu ordem militares a um homem. E tudo isso com a bênção de Deus. E ela se tornou a mãe de uma nação. Porque quando veio a guerra, ela se tornou mãe de uma nação, por quê? Porque ela intercedeu pelo povo. A intercessão faz toda a diferença. Nós precisamos aprender a ser intercessores. Todo o movimento que nós vimos aí pelo mundo, um é de Charles Spurgeon. Ele tinha 700 homens e mulheres intercedendo no ministério dele. E uma vez 5 rapazes de uma faculdade lá, e de uma igreja, falaram assim, eu quero conhecer, por que o movimento desse homem vai tão bem? Por que o movimento, né, tem tanta gente e o ministério dele está se espalhando pelo mundo? Aí, eles chegaram lá para conhecer Charles Spurgeon. Eles bateram na porta, Charles abriu a porta e eles falaram, nós viemos aqui para conhecer, o que vocês fazem? Aí ele mostrou uma sala que tinha 700 homens e mulheres orando pelo país deles, orando para ganhar vidas. Nós temos que orar pelas vidas. Nós temos, quantas cadeiras vazias, nós temos que orar pelo nosso vizinho, temos que orar até pelos nossos inimigos, nós temos que orar pelas pessoas para estar vindo, para ouvir a palavra de Deus, para estar tendo uma vida melhor, nós temos que orar. E aí ele mostrou que aqueles 700 intercessores estavam ali orando. E aí ele falou assim, bom, agora nós queremos conhecer o Charles Spurgeon. Ele falou, sou eu mesmo. Olha a humildade do homem, né? Ele mesmo foi abrir a porta para não deixar que a intercessão parasse. E nós também temos que ser intercessores, irmãos. Nós temos que orar. Muito mal nós oramos pela nossa família, mas nós temos que aprender a orar. Então, essa foi a Débora. Outra mulher que eu quero ler lá na Bíblia, a mulher Ciro Fenícias, em Mateus 15. Vamos lá para Mateus 15. É uma história linda também essa, muito linda essa história. Mateus 15. Mateus 15, a partir do 21 até o 28, amém? Amém? Vocês não estão dormindo não, né?
Amém. Então aí, a mulher de Cananeia, partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, por que vem gritando atrás de nós? Ele lhe respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha foi curada. Amém? Então, a partir dali, Jesus, ele saiu, né, da região de Tiro e Sidom, e ele foi para esse lugar. E essa mulher, para encontrar com Jesus, ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher andou 25 quilômetros a pé para encontrar Jesus ali na fronteira. Jesus não era um pregador que só pregava nas grandes metrópoles. Jesus, ele não pregava só onde estavam os maiorais. Jesus saía em busca das pessoas para levar a palavra de Deus a elas e falar que ele era Deus, que ele ensinava a orar, que ele trazia uma vida de prosperidade para aquelas pessoas. Jesus, tudo aquilo que ele deixou aqui para nós, ele ensinava. Em 3 anos no ministério dele, ele percorreu tudo aquilo, e a pé, e ele percorreu tudo, e aquela mulher foi ter com ele, porque, misericórdia, quando alguém tem um parente ou um filho com esses problemas, dessa manifestação demoníaca, não é fácil. Aquilo desorienta toda a família, aquilo acaba com as pessoas que estão perto. E aquela mulher, ela andou porque ela sabia que Jesus era a solução da vida dela. E Jesus é a nossa solução, e nós temos que levar essa solução a outras vidas. Nós não podemos ficar acomodado na igreja, sentado na cadeira. Nós temos que levar Jesus às pessoas, porque essa mulher, ela foi grande. Olha o amor que ela tinha pela filha. E ela chegou para Jesus, e a humildade do coração dessa mulher. Quando Jesus falou para ela, Jesus estava testando o coração dela, porque nós somos muito de melindrar. Qualquer coisa, eu não quero mais, a oração não foi boa, não era isso que eu esperava. Mas essa mulher não, ela estava com o coração quebrantado, com o coração contrito. Essa mulher, ela precisava de uma graça, e quando nós precisamos de uma graça de Deus, nós temos que se humilhar. E essa mulher, então ele falou assim: não é justo tomar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Ela podia falar: poxa, Jesus está me chamando de cachorra, não é? Não vou dar os pães, mas ela falou assim: não, eu me contento com as suas migalhas, porque a migalha do Senhor é muito mais do que o pão que o diabo dá. As migalhas do Senhor é muito mais poderosa do que aquilo que muitas vezes nós vamos procurar e que não é do Senhor. Deus é Deus do impossível. Se você está com dificuldade na sua vida, se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer vocês andar sobre as águas, vai me fazer andar sobre as águas. Nós temos que crer nesse Deus Todo-Poderoso, e muitas vezes nós não cremos, muitas vezes nós ouvimos, mas não cai no nosso coração. A palavra de Deus fala: não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus, nós temos que praticar. E essa mulher tinha um coração humilde, um coração que ela falou assim: não me importa, eu quero a minha graça, eu quero a graça do Senhor. E o que ele falou? A tua fé. Como que ele fala aqui, ó? Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a filha ficou curada. Outra palavra que Jesus fala que grande foi a fé, foi daquele centurião. E ele falou: se o Senhor disser uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. Ele sabia
com quem ele estava falando. Ele sabia que ele estava falando com o Senhor dos Senhores, aquele que cura. E Jesus falou para aquele centurião também. Ele falou assim, não, eu também sou homem de dar ordens. Se o Senhor disser uma palavra, que o Senhor der uma ordem, eu sei que o meu servo vai ser curado. E ele falou assim, não vi tanta fé em Israel. Um homem que não era, né? Então eu vejo uma mulher humilde, prostrada aos pés de Jesus, implorando a cura de sua filha. Ela se humilhou porque ela sabia que só Jesus podia curar a sua filha. E nós sabemos que nós temos um Deus de poder. Nós temos que orar mais. Nós temos que estar mais aos pés do Senhor e ter fé. Ter fé. O que é fé? Eu vou falar bem simplesinho o que é fé. É você trazer à existência aquilo que não existe. Você quer seu marido na igreja? Começa a ver ele do teu lado, sentado. Você quer ver o seu filho na igreja? Vê seu filho tocando bateria. Seu filho está ali tocando bateria. Traz à existência aquilo que não existe. Isso é fé. Aquilo que você quer, começa a colocar na sua mente. Começa a colocar na sua mente aquilo que você precisa, aquilo que você mais quer. Deus quer satisfazer o desejo do nosso coração, mas Ele quer que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso Deus quer que nós tenhamos fé. Lá no mundo espiritual já está pronto aquilo que nós estamos pedindo. Nunca que Jesus vai encolher a mão para falar assim, eu quero meu marido na igreja, eu quero minha mulher na igreja, eu quero meus filhos na igreja, já está pronto. Nós que temos que colocar em prática a oração e já trazendo à existência aquilo que não existe. Eu quero ver meu marido, então eu vejo meu marido ali já, fecho meus olhos, olho com meus olhos espirituais, porque Deus é espírito. Amém? E nós temos que deixar de ser carnal e ser mais espiritual. E uma oração que eu não podia deixar de falar, é no livro de Ana, que todo mundo conhece essa história que é linda, é lá em 1 Samuel 1. Eu vou ler isso aqui para nós. 1 Samuel 1, que conta a história de Ana. 1 Samuel 1. Havia um homem em Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Gereon, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi e Efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, fala comigo, todos os anos, esse homem subia à cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Um dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os seus filhos e filhas. Porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéril. Isto acontecia todo o ano. Fala comigo. Isto acontecia todo ano. Amém. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava Ana, então chorava e ficava sem comer. Então seu marido Eucana perguntou-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que 10 filhos? Claro que não, né? Que se fosse, ela não estava chorando. Amém? Nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de possível, e muitas vezes achamos que estamos sozinhos, né? Que Deus se esqueceu da nossa oração, mas Ele não esquece da nossa oração. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos para Deus, Ele ouve as nossas orações.
Então a gente fala, poxa, mas Ana ia todo ano, né? E achamos então que a nossa oração não passa do teto. E nós pegamos e deixamos de orar. Fala, puxa vida, eu queria tanto isso, Deus não me dá. A minha oração não passa. Já ouviram falar isso? Que a oração não passa do teto? Mas não é verdade, porque Deus às vezes fala, espera, não está na hora, ou sim ou não. Mas nós temos que aprender a esperar e a orar, e não desistir da oração. E muitas vezes nós pedimos a Deus e Ele não responde, o que nós fazemos? Ah, não vou orar mais. Ah, hoje é quarta-feira, não vou na célula não, hoje está garoando. Ah, no tabernáculo então? Ah, esse que eu não vou mesmo. E o tabernáculo é bênção, gente. O tabernáculo é a coisa mais abençoada, que foi Deus que colocou no coração da pastora Kátia, para que a gente tivesse um lugarzinho que a gente pudesse orar 24 horas. Há uns 2 anos atrás, a minha terceira filha, eu cheguei na casa dela e ela veio chorando para mim e falou, mãe, eu fui na minha médica, e ela falou que eu estou com 20 caroços no meu seio. E ela começou a chorar, mãe, eu quero criar meus filhos. E que coração de mãe que não se aquebranta numa hora dessa. E eu comecei a orar e falar para Deus, Deus, ela tem os filhos para criar, ela é uma moça tão bonita, Senhor. Ela ainda é tão jovem, por que isso? E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou vir 40 dias no tabernáculo. E eu vim 40 dias no tabernáculo orar pela minha filha. E esses 40 dias, um dia era de tarde, um dia era... Mas eu não dormia se eu não viesse no tabernáculo e eu cumpri os 40 dias. Quando passou um tempo que ela fez lá, tomou o remédio, tudo, ela voltou na médica e me ligou. Mãe, não tinha nenhum, ela não achou nenhum. O nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus de milagre. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo com coisinhas pequenas. Eucana fala aqui que ele era um homem de Deus e todo ano Eucana subia em Siló para sacrificar e adorar a Deus. Como que Ana ia? Como que Ana ia? Aqui fala todo ano, né? Todo ano Eucana subia, todo ano Eucana estava ali. Aqui fala todo ano. Como Ana subia? Como muitas vezes a gente vem para a igreja. Ana subia para fazer um ritual. Ai, hoje é dia de Siló. Ela fazia como se penteasse o cabelo, lavava o rosto, ela fazia um ritual. Ela ia para agradar a Eucana, porque falava que todo ano ela ia e todo ano ela chorava e não comia. Por quê? Porque ela não estava indo com o coração disposto para entregar para o Senhor. Então, o que acontecia que fala na palavra de Deus? Ana subia todos os anos. Mas lendo a história, como a gente está lendo aqui, a gente vê, ela subia por subir, ela subia para agradar o marido, e chegava lá, o que ela fazia? Que fala na palavra de Deus, aqui está aqui, né? Chorava e não comia. E todo ano ela fazia isso, ia lá, subia para Siló e não comia. E muitas vezes a gente vem para a igreja assim, o louvor hoje não fluiu, hoje a palavra também não foi muito boa, porque nós temos que vir para agradar a Deus, não é para agradar pastor. A gente vem no domingo para celebrar, que o domingo é o dia do Senhor. Nós temos que estar aqui para agradar a Deus. A gente tem que vir já com o coração cheio, transbordante, para dar a Deus. E Ana não fazia isso. E ela todo ano ia, subia e chorava e não comia. Já pensou? O homem, o marido lá vendo todo ano, Ana, eu não sou melhor que 10 filhos. Ela queria um filho, porque naquele tempo a mulher tinha que ter um filho. E a gente vê quantos problemas de esterilidade tem na Bíblia, né? É Sara, é Rebeca, é Ana. Mas um dia, ela subiu para Siló, com o coração diferente. Um dia, ela subiu e falou assim, agora eu vou buscar a Deus. Um dia, ela subiu diferente, deixou tudo aquele burburinho daquelas pessoas que iam comer, e ela foi num cantinho e começou a orar a Deus.
ali a palavra de Deus, né, a palavra que fala que ela fez um voto e ela se aquebrantou e ela chorou. Ela fala assim, com a alma amargurada, Ana chorou ao Senhor e chorou muito. Quando nós queremos uma graça, nós temos que regar com as nossas lágrimas. Não é só no oba-oba, eu vou porque todo mundo vai, eu faço porque todo mundo faz. Não, nós temos que regar as nossas sementes. Eu quero meu filho na igreja, eu tenho que molhar com as minhas lágrimas. Eu tenho que chorar naquelas sementes para que ela possa germinar. E Ana fez isso. E Ana entrou num lugarzinho e orou com todo o coração. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. E Deus foi tão maravilhoso que deu filhos e filhas a mais para ela. Mas dali saiu Samuel. Foi um profeta de Deus. Foi um homem de Deus. Foi um sacerdote de Deus. E vocês veem uma coisa? Eli criou muito bem Samuel. Fez dele um homem de Deus. E os filhos dele? Eli era um sacerdote. Ele aconselhava casais. Ele aconselhava os filhos dos outros, mas os dele, ele não soube criar. Muitas vezes nós somos mole com os nossos filhos, e nós temos que seguir a palavra de Deus, né? Não temos que ver o que o mundo fala, que as psicólogas falam, que o governo está falando. Nós temos que ver o que a palavra de Deus fala e colocar em prática. Eli foi um grande homem para os outros, mas na casa dele, ele foi uma negação. Então, nós temos que aprender com a palavra de Deus todas essas coisas, amém? Tim Keller diz, existem covardes, existem seres normais, existem os corajosos, mas existem pais que vão encarar o que for necessário pelo bem dos seus filhos. E nós temos que querer o bem dos nossos filhos, amém? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Mães de joelhos e filhos de pé. Pais de joelhos, filhos de pé. Abraham Lincoln falou, o grande estadista americano, né? Fala que nenhum filho é pobre se ele tem uma mãe que ora por ele. Todo mundo conhece a história de Abraham Lincoln. Era um homem pobre que não saiu de nada e foi um grande homem. Porque ele fala que ele tinha uma mãe que orava. E nós vamos ser mães e pais de oração, amém? O nosso ministério ora 15 minutos todos os dias pelas crianças. 5 minutos pelos nossos filhos e 10 minutos pelos... Jesus, Deus vai mostrar. Quantas crianças o Senhor vai mostrar que está naquele momento precisando de uma oração. Confia, oram que vocês vão ver, amém? E eu queria chamar, então, o louvor para a gente encerrar. Ainda tem mais uma música, o louvor? Agora eu queria que vocês ficassem em pé. E que vocês colocassem na presença do Senhor aquilo que mais você quer na sua casa. Nós escutamos aqui exemplos de homens, de mulheres, principalmente de mulheres de Deus, que fizeram a diferença. Eu vou dar. Amém? Põe a mão no seu coração e fala para Deus aquilo que vai, que você quer a tua casa abençoada, que você quer teus filhos abençoados, que você quer o seu lar abençoado. Deus dá para nós muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é o Deus do impossível. Para nós, muitas coisas é impossível.
Mas para Deus, para o nosso Deus, nada é impossível. Pede a Deus se é uma conversão da tua família, se é um filho que está fora do caminho do Senhor, se é o seu relacionamento no casamento. Deus pode arrumar tudo. Deus pode trazer alegria e felicidade para nós. Ora agora, você e Deus. Deus está ouvindo. Deus quer que nós sejamos felizes. Ora laia suri halamanaia, Senhor, estamos aqui, somos o teu povo, Pai. Eu creio, Senhor, em milagres, eu creio, Senhor, em oração, Pai. Por isso eu te peço agora, nos abençoa, Senhor. Nós somos o teu povo, Senhor, o teu povo escolhido. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Pai, abençoa em nome de Jesus cada lar, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, Senhor. Cada casal, Senhor, eu te peço nessa noite, que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja, Senhor, na nossa casa, junto com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Rei da Glória, entra, Senhor, no nosso lar, entra no nosso coração, transforma, Senhor, coração de pedra, Senhor, em coração igual ao teu, Senhor. Te louvamos nessa noite e te agradecemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, em nome de Jesus, Santo, Santo de Israel. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.